A gente vai estudar um tópico que ele é bem fundamental para algoritmos e estruturas de dados, né, e que ele é importantíssimo de se conhecer se você estiver estudando, né, esse assunto de algoritmos e estruturas de dados, ou se você estiver se preparando para a entrevista, né, que é busca binária. Então vamos aprender e entender exatamente como funciona a busca binária, praticar um pouquinho, né? Vamos implementar isso e a ideia é a gente não decorar como implementa isso, mas a gente entender bem a fundo, né, o que está acontecendo, né, de forma que a gente sempre vai conseguir reimplementar do zero toda vez que a gente precisar. Então vamos começar olhando aqui um diagraminha, né, para a gente aprender como que é a lógica desse algoritmo, né? Bom, então o que que é a ideia da busca binária? A busca binária ela vai ajudar a gente quando a gente tiver que procurar um certo valor numa lista ou num vetor e a gente sabe que essa lista está ordenada, né? A gente vai sempre supor que ela já está ordenada, né? E a gente vai ter que procurar um certo valor nessa lista, né? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: imagina que você vai procurar um certo nome numa lista telefônica, né? Você nunca vai olhar a lista telefônica página por página procurando o nome que você quer, porque você sabe que ela está ordenada. Então você, por saber já tá, onde ela já está ordenada, você consegue abrir a lista telefônica em uma posição aleatória e saber se o nome que você está procurando está na porção da direita do seu corte ou se está na porção da esquerda, né? Então você já de cara consegue eliminar metade, né, das páginas a cada vez que você faz um chute desse. Então, essa é a ideia. Então, vamos olhar aqui nesse exemplo. Eu coloquei aqui uma lista com os números malucos qualquer, né? E vamos supor que a gente está procurando aqui o número 27, né? Qual que é a ideia? Então, a ideia é que a gente vai tentar usar, né, esses dois ponteiros de left e right para tentar cercar, né, em que posição dessa lista pode estar o nosso valor, né? Ou em que posição dessa lista esse valor entraria, né? Se a gente quisesse inserir esse valor na lista. Então a gente vai usar, né, left como sendo um ponteiro que aponta para o primeiro elemento da esquerda, né? E right vai ser um ponteiro que vai apontar para uma posição posterior à última, né? De forma que vai ser sempre inclusive à esquerda e exclusive à direita, né? Tem vários sabores desse algoritmo, né? A gente vai usar esse nesse vídeo, né? Mas você pode usar também inclusive à esquerda e inclusive à direita, né? Vamos olhar as duas variantes funcionam igualzinho, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, qual que é a ideia? Left começa apontando na posição zero e right começa apontando, né, uma posterior à última, ou seja, o nosso elemento de início ele pode estar em qualquer lugar, né? Então, né, qual que é como é que a gente vai fazer algum progresso aqui? A ideia é a seguinte: a gente vai calcular, então, uma posição mediana, né, entre left e right. A gente vai calcular left mais right dividido por 2, ou seja, aqui 0 mais 8 dividido por 2 vai dar 4. Né? Então a nossa posição mediana vai apontar aqui para o quarto elemento do vetor. E a gente vai olhar o que tem nessa quarta posição. Aqui, digamos que a gente está procurando o número 27 aqui. Né? Aí eu olhei para a quarta posição e vi que tem lá um 19. Então, como eu sei que a lista está ordenada, todo mundo que está à esquerda, 19 é menor do que 19. Né? Então, o 27 não pode possivelmente estar do lado esquerdo. Então, e 27 também não é igual a 19. Então, a ideia é que eu vou excluir toda essa parte aqui da minha lista e me concentrar só no que sobrou. Então, o que eu vou fazer é mover esse ponteiro aqui left para uma posição adiante de mid e recomeçar o meu algoritmo, né, de novo dessa configuração, onde left agora aponta para, nesse caso, 5, né, e right para 8.
Então, aqui como é que eu vou proceder, né? Eu vou calcular 5 mais 8 dá 13, divididos por 2, né? Se pegar a divisão inteira dá 6 e resta 1, né? Então, que no nosso caso é 6. Então, eu vou fazer o mid apontar para 6. E aí, eu vou fazer a mesma pergunta de novo, né? 27, ele está à esquerda, né, dessa posição ou à direita? Bom, 27 é menor do que 35, então ele está à esquerda, né? Então, nesse caso, eu vou excluir todo mundo que é 35 ou acima, né, fazendo como? Movendo esse ponteiro da direita para o 35, né? E vou recomeçar de novo, né, com left e right, né, na posição 5 e 6, aqui nesse caso. E aí eu vou calcular 5 mais 6 divididos por 2, né? 5 mais 6 dá 11, divididos por 2 dá 5 e resta 1. A gente não olha o resto, né? A gente trabalha com divisão inteira. Então, o nosso mid vai apontar aqui para o 30, né? O que aconteceu? Agora o mid está apontando aqui para o 30. O 30 ele é maior do que 27. Então, o 27 precisa estar à esquerda do 30. Né? Se o 27 precisa estar à esquerda do 30, eu vou pegar o meu ponteiro da direita e vou apontar para esse 30 aqui. Né? Eu vou tirar esse mid daqui, porque agora vai acontecer uma condição especial, que é uma condição de parada. Né? O que aconteceu agora? Left e right apontam para o mesmo elemento. Né? Então, o que significa isso? Significa que eu não... Eu estou agora trabalhando com uma, um subvetor do meu vetor que tem tamanho zero. Então, significa que eu não encontrei o 27, porque agora, né, left é igual a right. Né? Lembrando que right é exclusivo, né? Então, eu não encontrei o 27. Então, o que resta aqui para a gente? O que resta é que agora o left está apontando para a posição onde o 27 entraria. Né? Se eu fosse inserir o 27 nessa lista para ela manter ordenada, eu teria que inserir o 27 na posição 5, aqui. Então, a gente conseguiu encontrar em que posição estaria o 27 se ele tivesse nessa lista. Vamos olhar agora um exemplo um pouco mais específico, onde o 27 de fato aparece na lista, ou não necessariamente o 27, o número que a gente está procurando vai aparecer na nossa lista. Bom, vamos olhar esse outro caso então. É um caso específico que a gente está procurando o número 16 e ele por acaso aparece na nossa lista, mas a gente ainda não sabe disso. Né? Como que a gente vai fazer então essa lógica? A gente começa com left lá no começo e right, né, apontando para uma posição depois do final, né? E a gente vai começar fazendo a conta, né? 0 mais 8 divididos por 2 dá 4. Então, o meu ponto intermediário aqui é o quarto. E eu estou vendo nessa quarta posição um 19. Né? Então, eu sei que o 16 deveria vir à esquerda do 19. Então, o que eu faço? Eu vou atualizar, então, o meu ponteiro da direita para o 19, já excluindo o 19 e todo mundo que vem à direita dele. Né? E aí, agora eu vou proceder, né, olhando agora, né, na janela de 0 até 4. Então, 0 mais 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, meu mid vai apontar aqui para a posição 2. E eu vou fazer a mesma pergunta. O que tem no 2? Tem um valor 11. Né? Então, 16 eu sei que vem à direita de 11. Né? Então, eu vou atualizar o meu left para uma posição à direita de 11 e vou recomeçar a minha busca, né, procurando algo que está entre left e right, sendo left inclusive e right exclusive. Né? Aonde que eu vou posicionar o meu ponteiro mid? Né? De novo, vou fazer 3 mais 4 dá 7, dividido por 2 dá 3. Então o mid vai apontar para cá. E aí eu vou procurar. 16 é maior ou menor ou igual a 16? Nesse caso é igual. Se o número que eu estou procurando ele ocorrer na lista, isso necessariamente vai acontecer. Em algum momento, né, o valor apontado por mid ele não vai ser nem menor nem maior, ele vai ser igual ao número que eu estou procurando.
E aí eu posso retornar exatamente essa posição do mid como sendo a posição onde eu encontrei de fato, né, o, o elemento que eu estava procurando. Então vamos começar a fazer uma primeira implementação desse algoritmo, né, para a gente ver isso funcionando na prática, né? Porque primeiro é importante a gente entender a lógica, né, mas é importante a gente entender como é que essa lógica se traduz para código, né? Então vamos implementar e ver isso funcionando na prática. Bom, então vamos implementar aqui uma funçãozinha aqui de busca binária, né, em C++, né, para a gente ver como é que isso funciona, né? Vamos começar escrevendo aqui um pouquinho de boilerplate, né, só para a gente... Bom, então vamos implementar aqui, né, uma funçãozinha para fazer uma busca binária, né, e vamos fazer uma primeira implementação recursiva, né, que vai ser mais fácil da gente entender, né, como implementar isso, e depois a gente faz uma implementação não recursiva, né, e a gente vê ela rodando passo a passo para a gente entender o que está acontecendo em cada iteração, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é aqui, né? Eu tenho um vetor, né, suponha nums, né? Eu tenho uma posição de início, de fim e um target que eu estou procurando. Então, eu vou calcular aqui uma posição intermediária mid, que vai ser início mais fim divididos por 2. E aí eu vou ver, né? Se nums apontado por mid é menor do que target, ou seja, meu target está à direita de mid, né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, né, refazer a busca, né, chamar recursivamente a minha busca, só que restringindo, né, a janela de busca para a porção direita do meu vetor. Então eu vou retornar aqui binary search aqui de nums, né? Eu vou procurar aqui só que o início agora vai ser mid mais 1, né? E procurar com o mesmo fim, vou procurar o mesmo target, né? Aqui, por outro lado, se nums de mid é maior do que target, o que significa? Target está à esquerda, né, do, da minha posição mid. Então, eu vou fazer uma chamada recursiva, né, procurando nums, e aí eu vou procurar o mesmo início, mas agora o fim vai ser mid, né, porque eu estou supondo, né, o fim ele é exclusivo à direita, né, e procurando o mesmo target. E aqui, por outro lado, se nums de mid não é nem menor que target, nem maior, então a gente encontrou o nosso elemento, né? A gente pode retornar simplesmente mid como sendo a posição do elemento que a gente encontrou. Mas qual que é o problema disso? O problema é que a gente não tratou aqui um caso base, né? Um caso base é se a gente fizer uma chamada recursiva para um elemento que simplesmente não existe, né? Em algum momento vai acontecer aquela condição que a gente viu, né? Que o início e fim eles estão delimitando um subintervalo do nosso vetor que é de tamanho vazio. Então, aqui, a primeira coisa que vai perguntar é se início for maior do que fim, se início for maior ou igual a fim, a gente vai ter aqui o nosso caso base, né, que a gente simplesmente vai retornar o início, porque o nosso intervalo de busca é vazio. Então, a posição onde entra o nosso elemento seria no início desse intervalo vazio. Bom, então vamos escrever aqui um caso de exemplo, né? Pode ser o caso igual que a gente viu, né? Que a gente tem aqui um vetor de inteiros, né? Vamos chamar de vetor v, né? E os valores eram esses daí que eu coloquei, né? E
a gente vai procurar alguns elementos desse vetor, né? Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, chamar de posição e fazer aqui uma busca binária em V, né, do início até o tamanho de V e procurando, por exemplo, o elemento 19. 19 está bem no meio, vamos procurar um elemento 30, por exemplo. Né? E vamos rodar isso aqui passo a passo, né? E ver se ele vai encontrar, né? Então aqui, estou rodando passo a passo, fiz a chamada aqui e ele encontrou, né, o elemento 30 na posição 5, né? Ou seja, 0, aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Se eu procurar, né, o elemento aqui, por exemplo, 7, né? Vamos rodar de novo aqui. E aqui ele está dizendo que encontrou o 7 na posição 1. Né? 0, 1, tá certo. E se a gente procurar um, um elemento que não existe, por exemplo, o elemento 15, né? Ele deveria encontrar o 15 em qual posição? Né? Em que posição que a gente inseriria o 15 para manter esse vetor ordenado? Seria na posição 0, 1, 2, 3. Né? Inseriria o 15 aqui na posição 3 e arrastaria o 16 em diante para frente. Então, a gente quer encontrar o número 3 aqui. E, de fato, a gente encontra a posição número 3. Então, vamos reescrever esse algoritmo sem usar recursão e rodar ele passo a passo para a gente ver tudo que está acontecendo dentro dele. Né? Qual que é a ideia aqui? A ideia, então, é que eu não preciso mais receber esse início e fim, né? Porque eu não estou passando esses valores para uma chamada recursiva. Né? E eu vou criar eles internamente aqui. Eu vou chamar de início, começa em 0. Fim começa no tamanho do vetor. E eu vou iterar enquanto o início for menor do que fim. Enquanto o início for menor do que fim, o que eu vou fazer? Eu vou calcular exatamente, aplicar exatamente a mesma lógica, calcular o mid como sendo início mais fim divididos por 2. E aqui, em vez de fazer uma chamada recursiva, né, em que eu estou passando, por exemplo, mid mais 1 no início, eu vou simplesmente atualizar início, vai receber aqui mid mais 1, e aqui eu vou dizer que fim vai receber mid. Né? E aqui, nesse caso, ele vai retornar mid, que é a posição onde ele encontrou o elemento. E aqui a gente termina naquela situação onde a gente tem uma janela, né, de tamanho 0, mas que inicia exatamente na posição onde eu deveria encontrar o elemento que eu estou procurando. Né? Então aqui a gente vai retornar o início da janela. Né? E aqui, se a gente for rodar de novo aqui, e aqui vamos só atualizar aqui a nossa chamada da função. Agora a gente passa simplesmente o vetor e o que a gente está procurando e vamos fazer de novo a execução aqui. E aqui eu vejo que eu encontro 15 exatamente na posição 3 onde eu deveria, mas agora vamos executar esse algoritmo passo a passo e ver exatamente aquela lógica sendo executada. Né? Eu botei um breakpoint aqui dentro da função e vamos ver ela sendo executada passo a passo. Né? Eu estou procurando aqui o elemento 15, né? Então eu começo criando um início como 0 e fim aqui vai ter o tamanho 8, né? E ele vai inicialmente perguntar, início é menor que fim? Sim, é menor, e eu calculo o mid como 4, e ele vê. O mid de 4 tem valor 19, né? Então, o meu target não vai ser maior do que esse valor. Né? Ele vai ser menor, então eu vou atualizar o meu fim para mid. Então, agora o meu fim vale 4 e não 8. Eu recomeço o meu loop
e vou recalcular o mid. Agora o mid vale 2 e o elemento apontado por 2 é o 11, ou seja, menor do que target. Target está à direita, então meu início vai ser agora, né, mid mais 1, ou seja, meu início agora é 3. E eu vou fazer a última chamada aqui, em que mid vai ser recalculado para 3. E eu vou ver aqui. O target é maior do que o número apontado por mid? Não, ele é menor. Então, o fim vai receber mid. Então, quando chegar nesse ponto, a gente vai ver aqui que início não é menor do que fim. Então, a gente tem aquela situação da janela de tamanho vazio, né? E a gente vai retornar o início dessa janela. E aqui a gente volta da nossa chamada com a posição 3. E pronto, a gente implementou aqui então o algoritmo com a busca binária, né? E lembrando que a gente usou aqui sempre início igual a zero e fim, né, igual ao tamanho do vetor, né? De forma que o início é inclusivo e o fim é exclusivo, né? Isso é uma questão puramente de estilo, né? Eu gosto de fazer dessa forma simplesmente para manter consistência com é, outros padrões de algumas linguagens, por exemplo, o C++, né, que usa esse padrão de o início inclusivo e o fim exclusivo, mas tem gente que prefere usar tanto o início quanto o fim inclusivo. Então, como a gente faria para converter então essa implementação para uma implementação onde tanto o início quanto o fim são inclusivos? Né? Então, o fim a gente tem que começar então apontando para o nosso último elemento e não para um elemento que é posterior ao último, então seria o tamanho do vetor menos 1, né? E aí aqui teria duas diferenças. A primeira é que enquanto o início for menor ou igual ao fim. Por que menor ou igual? Porque agora o fim pode apontar para o mesmo elemento do início, porque ele é inclusivo. Então, se início e fim apontam para o mesmo elemento, ainda tem uma janela de um elemento, né? A minha janela vazia vai ser quando o fim ele tiver à esquerda do início, né? Quando o início for maior do que o fim, né? E a outra diferença é que quando eu atualizar o fim nessa situação, eu não quero incluir o mid, né? Eu quero excluir ele, então eu preciso subtrair 1 porque o fim vai ser inclusivo ao elemento que tiver à esquerda de mid, né? E aqui, se a gente rodar de novo o nosso algoritmo, a gente vai ver que a gente encontra aqui a mesma resposta, né? 3 aqui para esse caso do 15, que seria a posição 3 no vetor onde ele deveria ser encontrado. Bom, então vamos fazer uma análise aqui rapidinho da busca binária, né? Vamos analisar tanto o tempo de execução quanto o espaço de memória que ela usa, né? E então, bom, aqui a gente consegue claramente ver, né, que usando O de 1 operações, a gente consegue diminuir o tamanho do problema a metade a cada interação. Bom, e o tempo que o algoritmo vai levar para rodar vai ser proporcional ao número de vezes que a gente consegue diminuir o tamanho do intervalo pela metade até chegar no intervalo de tamanho zero, né? Isso no pior caso, se a gente não encontrar o elemento antes. Então, o tempo, né, a gente fala aqui, então, que esse algoritmo roda num tempo, né, que é proporcional a O de log n. Aqui no caso a gente está usando log na base 2, né? E a gente usa essa notação, né, que t de n é igual a O de log n. E quanta memória esse algoritmo usa? Bom, aí isso vai depender da implementação que você está usando, né? A gente viu aqui duas implementações, uma implementação recursiva e uma implementação sem usar recursão. Bom, a diferença é que na implementação sem usar recursão, a gente garante que a quantidade de memória extra que a gente vai usar vai ser sempre constante, né? Independentemente de qualquer coisa. E no caso da implementação recursiva, depende de que linguagem que a gente vai implementar isso. Porque se nessa linguagem tiver um tipo de otimização chamado de tail recursion optimization, né, ele
vai fazer uma otimização que a gente não vai precisar ficar salvando na pilha os contextos e os endereços de retorno das chamadas recursivas para esse tipo de chamada recursiva específica que a gente usa aqui, né? E então o tempo vai ser O de 1 também. Mas se essa linguagem não tiver esse tipo de otimização, ele vai precisar manter na pilha O de log n endereços de retorno para as chamadas recursivas de função poderem retornar para o lugar de onde elas vieram. Se tiver essa otimização de tail return, isso não precisa porque, dependendo da linguagem, o compilador sabe que ele não precisa salvar esse ponteiro de volta e ele pode retornar direto para onde a chamada anterior já iria retornar de qualquer forma, né? Mas isso já é uma questão técnica de otimização de compiladores. Se você entender bem como é que resolve e como é que implementa esse algoritmo sem usar recursão, você garante que você vai ter uma execução em tempo O de log n com memória O de 1. Bom, então essa é a busca binária. Esse é um algoritmo extremamente fundamental. Ele é muito importante e ele, aqui sendo sincero, para qualquer um que esteja estudando algoritmos e estruturas de dados ou esteja se preparando para a entrevista de código, ele tem que estar no sangue. Se você está aprendendo isso então pela primeira vez, ou se você ainda tem dúvidas com relação a isso, eu sugiro você praticar bastante esse algoritmo, implementa ele de várias formas, tenta implementar ele em várias linguagens que você conhecer, né? Faz esse exercício que eu fiz agora e, bom, se você tiver dúvidas, você pode me perguntar. E é isso. Espero que você tenha entendido, né? E bons estudos.